Olá, meus ilustres, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aula de operações imobiliárias do curso universitário de Cachoeirinha, técnico de transações imobiliárias, professor Marco Barcelos, que sou eu, continuarei as aulas com vocês. Bom, vamos lá então? Desde já parabenizo vocês pela escolha do curso universitário. Não esqueçam que todo o conteúdo da nossa prova, inclusive para balizar vocês a serem os melhores corretores do mercado, estão na nossa apostila. Não esqueçam disso. Caprichem, estudem pela apostila. No dia da prova, nada adiantará irem até a internet. Os conteúdos não estão lá. Tá? Nenhuma questão será retirada da internet. Toda será feita a partir da apostila e as respostas estão ali. Certo? Venham comigo então, dando continuidade. Tá? Vamos tratar agora do custo unitário básico, tá? Dando sequência à nossa terceira aula gravada do curso de operações imobiliárias, aquele que garante a prática do corretor, ou seja, a perfeita e honesta prática do corretor para ter sucesso no mundo imobiliário, certo? Vamos lá então. Ilustres, o CUB, né, custo unitário básico, ele é um indicador monetário, tá, que mostra o custo básico do quê? Do metro quadrado para a construção civil, tendo por premissa disciplinar o mercado das incorporações, certo? Tá? E nisso, obviamente, determinando os custos do setor da construção civil. Como que isso é feito? Qualquer entidade, qualquer associação que faz? Não. É a ABNT, tá? Responsável por todo esse indicador monetário. Então ela, obviamente, disciplina, tá? Estabelece a metodologia, né, para que essas questões de incorporações e, mais que isso, o preço do metro quadrado seja regular de norte a sul do Brasil, certo? Leste a oeste também. E por que não? Perfeito. Então, ilustres, a ABNT é aquela que abaliza, né, que garante e regula, digamos assim, a questão do preço do metro quadrado, né, do mundo imobiliário, das construções, incorporações, né? Então tá, vamos lá. Agora teremos uma questão bem importante que é o ITBI. O que é ITBI? É uma sigla, por óbvio, né? E ela é nada mais do que o imposto sobre transmissão de bem imóvel por ato oneroso inter vivos. Sim, às vezes a gente pensa assim, tá, é óbvio que o negócio pode ser feito entre vivos, né? Bom, lembrem-se, no direito o óbvio também precisa ser dito. O que não estiver no contrato não poderá ser cobrado depois. Será muito difícil de provar aquele interesse, aquela vontade do cliente. Tá? Então precisa estar no contrato sim. Mas coisa óbvia. É óbvio? Não coloca lá para ver. Depois você vai sofrer um processo bem legal. Né? Então tá, esse imposto, o que ele incide? Tá? O Código Tributário Nacional, o CTN, ou seja, né, o CTN ele é uma lei de 1966 e essa lei traz por número 5.172, tá? De 66. Então ela rege o ITBI em seus artigos 35 a 42 e a Constituição Federal de 1988 também traz, né, a regulação e ela estipula que o ITCMD, ou seja, Imposto sobre Transmissão, Causa-Morte ou Doação, né, competiria aos estados e ao Distrito Federal, no seu artigo 155, parágrafo 1. Tá? Então, quantos municípios, na verdade, ficariam com o ITBI? Então, são impostos tanto federais como estaduais e municipais. Né? A gente paga um montão de impostos nesse país, né? Mas, enfim, seguimos, firmes. Então, o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, tá? No seu artigo 156, a lei aqui, 5.492 de 88, atualmente regulamenta a matéria, tá? Então, vocês tiverem mais interesse de compreender um pouco melhor a lei, o número dela é 5.492 de 1988. Tudo está na nossa apostila, fiquem tranquilos, apenas, como eu disse, né, no primeiro vídeo, é um conteúdo bastante denso e nós precisamos aqui, obviamente, deixar a forma mais clara e didática para que vocês
possam estudar e serem, obviamente, melhor amparados na sua prova, no seu dia a dia, lá quando for, né, atuar como corretor de imóveis, tá? Então vamos lá, o ITBI ele é um imposto cobrado sobre transmissão de bem imóvel, devendo, né, ser pago pelo adquirente, aquele que comprou, certo? Sendo de competência do município, onde o imóvel transacionado se localiza. Tá? Então o ITBI é competência do município. Se você fez um negócio em Cachoeirinha, é Cachoeirinha que vai receber o ITBI, certo? Ele incide, né, o ITBI, nos casos de compra e venda de adjudicação. Conferir a propriedade a quem dê direito, arrematação e permuta, certo? O IPTU, o que é o IPTU? Imposto Predial Territorial Urbano. Este imposto ele é cobrado, né, pelos municípios, tá? Tendo como fator gerador a propriedade predial ou territorial urbana. O financiamento imobiliário. Vamos lá. Agora que nós entramos em algo bem interessante, né? Tratamos já nos negócios imobiliários, né, esse tema. E aqui também nas operações imobiliárias você precisa saber, porque você vai amparar o seu cliente, né, em todos, né, os sentidos, para que ele sim faça um bom negócio ou consiga um bom financiamento, para que ele, né, detenha a posse desse imóvel e todos saiam felizes ao final, né, de todo o seu trabalho. Bom, então, no financiamento imobiliário nós temos os sistemas, né? E qual seria o melhor e mais aqui, tá? O melhor de todos e o mais utilizado é o SACRE, Sistema de Amortização Crescente. Não, na verdade, o SACRE ele está em desuso, tá? Olha só. É o SAC, não é SACRE, eu acabei de errar, tá? O SAC, o que seria o SAC? Um sistema de amortização constante, tá? Ele é decrescente e é o mais utilizado, mas ele depende dos ajustes no salário. SAC, S-A-C, tá? Sistema de amortização constante, certo? Mas depende dos ajustes no salário, porque a pessoa precisa ter uma boa entrada, tá? Um valor X lá, que garanta depois fique menos valor para ser pago e possa ser diluído em prestações menores. Tá? Então, se você consegue dar, vamos supor, 50, 60 mil de entrada no imóvel que vale 200 mil, você vai ter essa possibilidade. Porém, tá? Caso não consiga, então aí entra a chamada tabela Price, ou TP, tá? Que é o sistema francês de amortização. E esse sistema, se você financiar 80%, que é o limite máximo, né, que a Caixa, aqui estamos tratando, obviamente, da Caixa, que é o banco que mais financia, né, a estatal que mais financia imóveis no Brasil, tá? Então, se você precisar, né, obviamente, desse 80%, você vai ter as parcelas basicamente iguais, né, constantes, elas não mudam, tá? E agora sim trataremos do SACRE, né? Que é o sistema de amortização crescente, mas isso está totalmente desuso no Brasil. Você começaria pagando, vamos supor, R$400, lá no final você está pagando 1.000. Isso meio que assusta e apavora os clientes, né? Mas eu gostaria de fosse decrescente as parcelas. Por óbvio, né? Você vai pagando aqui, começa a 1.000, chega lá ao final, né, dos anos lá, depois dos 30 anos, 35 anos, né? Você começa a pagar R$400, 350, nossa, seria, né? Então você planeja a sua vida para ao final, né? Você está, enfim, já aposentado, né? Quem sabe já aposentado, já organizado, vai sobrar um dinheiro para muitas coisas, viajar, aproveitar a vida. É isso aí, muito bom. Bom, vamos lá então. Noções aqui sobre alienação fiduciária, seguindo o nosso conteúdo, tá? Este instituto está previsto no Código Brasileiro Civil de 2002, né, nos seus artigos 1361 a 1368, e na Lei 9.514 de 1997. Tá? E se caracterizou por um negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, o mesmo nome, tá? Devedor ou fiduciante, como garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel do imóvel. Certo? Então, seguindo, agora tem um caso bem interessante, tá? Já tratamos também
no outro conteúdo que nós aqui gravamos para o curso universitário. Parabéns por escolher o universitário, hein? Show de bola mesmo! Trataremos agora da incorporação imobiliária, tá? Então, quando se fala de incorporação imobiliária, vem-se aqui, obviamente, né, a ideia, e quem não teve a oportunidade, busque, coloque na internet caso Encol, tá? O caso Encol, ele gerou uma lei, que é a Lei 10.931, de 2 de agosto de 2004, tá? Que ela veio para dar regramento e ordenar, né, as incorporações, né, do Brasil. A Encol era uma empresa gigantesca, né, nacional, enfim, e ela era um outro sistema, né, antes dessa lei, em que a empresa começava a construir e na planta você podia comprar. E ela acabava cobrando e colocava numa conta sua. E essa empresa faliu e simplesmente liquidou-se, rapou essas contas e as pessoas não tiveram o seu dinheiro de volta. E agora o que versa essa lei? Muito resumidamente, vocês precisam, obviamente, se debruçar sobre ela para ter uma visão e uma noção melhor, tá? Mas o que versa essa lei? Então, 10.931 de 2004, tá? Agora, as incorporações que vão construir e vender o imóvel na planta, você vai pagando suas parcelas, e essas parcelas, elas são depositadas numa conta jurídica, tá? Imexível até então. Quando a incorporadora entregou para você a chave do imóvel, aí sim, esse dinheiro que estava lá passa para o cofre ou a conta da incorporadora, tá? Então é uma garantia jurídica para o cliente, o adquirente do imóvel não ser lesado, certo? Então essa lei 10.931, ela surgiu, né, depois de 1999, tá? Que a Encol faliu, decretou falência. Até hoje tem processos, né, para tentar angariar, reaver o fundo ou, né, algum tipo de valor dos clientes que foram lesados, né, pela Encol, pela construtora Encol. Até em Porto Alegre tem a Praça da Encol, né, na subida da Nilo Peçanha, certo? Ela esqueci agora, Francisco Trai, se eu não me engano, esquina com a Francisco Trai e a Nilo Peçanha, ali a Praça da Encol, certo? Bom, essa lei ela dispõe sobre patrimônio de afetação, né, de incorporações imobiliárias, letra de crédito imobiliário, cédula de crédito imobiliário, cédula de crédito bancário, tá? Então já explicamos mais ou menos como ela age, como ela atua, em benefício sempre, né, da parte mais fraca, por óbvio, que seria o adquirente, né? A incorporadora, enfim, ela tem sua sociedade composta e um patrimônio bastante grande para se garantir, né? Então, essas garantias são bem interessantes para, obviamente, o adquirente, né? Então, vamos lá, quem realiza a incorporação, obviamente, é o incorporador, ou seja, a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que embora não efetuando a construção, né, compromisso efetivo a venda de frações ideais de terreno, certo? Então, coordenando e levantando, né, o termo da incorporação responsabilidade conforme o caso, dependendo, né, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições, as obras concluídas. Ó, lembra que nós tínhamos já, então, aqui nós vemos a questão da lei também que vem a ajudar, 4.591 de 64, lei do condomínio, nos seus artigos 28 e 29, certo? Lembrando que quem abaliza realmente é a Lei 10.931, que dá novas diretrizes e garantias, tá? Bom, aqui vamos tratar agora do loteamento urbano, né? Os parcelamentos do solo do loteamento urbano sobre as formas de loteamento e desmembramento são operações realizadas em áreas urbanas ou de expansão urbana pelo Estado ou por particulares, tá? Sendo estas divisões implantadas segundo o projeto aprovado pelo município ou pelo Distrito Federal, conforme o caso, plano diretor de cada município, tá? Então é importante você também prestar consultoria, né? Procurar um terreno, um espaço ali que você possa vender para uma construtora, uma incorporadora,
E isso, obviamente, vai gerar um lucro bom, né, para você. Mas não esqueça de conhecer o plano diretor dessa cidade, o que implica na construção, se essa construção é permitida, o número de andares que é permitido, tá? Então você precisa saber, a sua cidade ela pode construir até 15 andares ou não. Você tem que saber disso. Então o plano diretor da cidade, ele dá as diretrizes, as normas e o regulamento para você poder construir de forma tranquila e realizar, né, essa obra até a sua conclusão, finalização, certo? Então, da aprovação e legalidade, né? Para os loteamentos e desmembramentos serem considerados legais, a planta e o projeto devem ser previamente aprovados pela prefeitura. Ó, viram só? Então, a partir do plano diretor, você organiza todo o seu projeto e dali é que você vai levar na prefeitura, né? E se a gleba é terra, é parte do pedaço de terra, o loteamento, né? O lote, tá? Mas dizendo assim, gleba é terra, certo? Enquanto assim, zona rural, deve ser ouvido o INCRA, que é o Instituto, né? Ali da questão agrária, rural e agrária, tá? Então você precisa também levar o seu projeto para ser aprovado, tá? Após a aprovação, o loteamento deve ser registrado no cartório imobiliário nos termos da legislação vigente, ou seja, o artigo 18 da Lei 6.766 de 1979. A execução das obras se dará segundo a respectiva aprovação. Depois da aprovação, você está apto a começar, né, aqui o seu empreendimento, tá? Bom, vamos lá. O condomínio, trataremos rapidamente sobre o condomínio, né? O condomínio, ele ocorre quando uma propriedade pertence a duas ou mais pessoas ao mesmo tempo, o mesmo que copropriedade, certo? Condomínio edilício. O que seria um condomínio edilício? Bom, vamos lá. Condomínio edilício, ele pode ser horizontal ou vertical, né? Ele está disciplinado nos artigos 1331 a 1358 do Código Civil Brasileiro de 2002, é importante saberem disso, e na Lei Federal 4.591 de 1964, que dispõe sobre condomínio em edificações e incorporações imobiliárias. Bom, condomínio edilício, então, o que seria, né? Contém partes que são propriedade exclusiva, de uso privado, e partes que são propriedade comum dos condôminos. O que seria uma parte exclusiva de um condomínio? O seu apartamento. É exclusivo, é meu, é só meu. E uma parte comum aos condôminos, a piscina, por exemplo, né, de um condomínio é comum. Uma parte comum a todos os condôminos que lá residem naquele prédio. Certo? Bom, ilustres, hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da nossa aula. Caprichem, estudem. Tudo está na apostila, certo? Não caiam na pegadinha, vou olhar na internet. Não. A apostila está perfeitamente construída para que você possa ter uma condição de, quando sair lá fora, para trabalhar como corretor de imóveis, sim, ser o melhor, quiçá o grande do Brasil, a partir do curso universitário. Deixo um forte abraço a você. Vamos aos estudos. Caprichem, ilustres. Forte abraço. Até mais.